Nutri, você está começando agora, do zero. E quando você olha outras nutricionistas fazendo sucesso na internet, ou você escuta estudos de caso de nutricionistas que estão lotando o seu grupo, imagina, começar do zero e você visualizar lá um grupo com 20, 25 participantes e as pessoas pagando R$397 para participar do seu grupo. Você tem um grupo lotado, faturando aí seus 7 mil, 8 mil, 9 mil no lançamento de um grupo, mas você está começando do zero e isso parece algo muito distante para você, não é verdade? Por isso, o tema do vídeo de hoje é para se você está começando do zero, você precisa saber de um segredinho que eu vou contar hoje aqui pra você. Vamos lá. Deixa eu contar aqui um pouquinho dos meus bastidores, né? Pra você que tá chegando novo aqui no canal, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista e mentora de nutricionistas que desejam trabalhar com grupos de emagrecimento, começando do zero, de casa, ou ser referência em emagrecimento aí na sua cidade e faturar aí os seus 5, 7, 10 mil reais por grupo de emagrecimento. Se inscreve aqui no canal, conteúdo todos os dias para você o ano inteiro aí para te ajudar nessa jornada e aproveita e me segue também lá no Instagram, no Facebook, onde nós temos lives e caixinhas de perguntas quase que diariamente para eu tirar as suas dúvidas e ajudar você aí, principalmente se você está começando. Tô achando que isso aqui não tá centralizado, não sei porquê. Eu mudei de lugar aqui para ficar melhor para você me enxergar aqui, mais centralizado. Olha só, então deixa eu te contar um segredinho, aquele segredinho que ninguém conta, né? Aquele segredinho de bastidor, né? Eu mesma já sofri muito com esse negócio de internet, sério. Só pra você ter uma ideia, eu vou contar um segredinho pra vocês aqui dos meus bastidores, dos meus bastidores como nutricionista, mentora de nutris, tá? Então olha só, o meu trabalho com nutricionistas começou no finalzinho de 2019 e no início de 2020 foi quando eu tive minha primeira turma de alunas que queriam montar o seu grupo de emagrecimento do zero e faturar em 4 semanas. Então olha só como você vai se ver um pouquinho aí no meu papel. Eu comecei do zero. O perfil do Instagram que eu coloquei aqui pra vocês, do zero, eu não tinha nenhum seguidor, 0 seguidor. Por quê? Meu outro nicho era emagrecimento, né? Na verdade eu ainda tenho outro perfil onde eu falo de emagrecimento, que eu já tinha aí quase 20 mil seguidores, mas eu comecei do zero novamente, então eu entendo você, Nutri. E quando eu comecei a falar para nutricionistas, né, era um nicho novo, era algo, uma coisa nova na minha vida. Eu tive medo? Claro que eu tive medo. Eu sei o que você está sentindo. Muito medo. Medo de não ser boa o suficiente, medo de não saber como falar, medo de outras nutris não confiarem no meu método, não confiarem em mim. Então tudo era um teste. Eu tinha resultado, mas eu nunca tinha mentorado outra nutricionista antes. Era algo que eu estava começando do zero. Então, portanto, primeiro, você já é nutricionista, você já é uma expert, você tem uma formação aí, uma graduação em nutrição, você passou anos estudando, então você é um expert. Eu não sei se você está começando do zero agora na internet, ou se até mesmo na profissão, ou se você se formou, foi para outra área, enfim, eu não sei qual que é a situação, mas você que está aqui, provavelmente você é estudante de nutrição ou nutricionista formado. Então, se você é estudante, já pega as dicas aqui, e se você já é formada, Nutri, escuta o que eu vou falar aqui. Então, muito bem, quando eu lancei a minha primeira turma para nutricionistas, eu não esperava, mas eu já tive 12 participantes nessa primeira turma. E tive um bom faturamento, sim, não vou mentir não, porque as minhas mentorias aí, né, como eu ensino nutricionistas a faturarem, é um ticket mais alto. Não vai ser 200, 300 reais, não, é um curso com mentoria com ticket mais alto. Mas eu nem sabia se eu conseguiria vender a primeira vez. Só que, é claro que eu já estudava marketing digital, eu já aprendi vários gatilhos aí, né, para se comunicar com a audiência, e eu aprendi também a vender, claro, né, o mais importante é que eu tinha um método, e você
Se você não tem um método, você vai aprender aqui comigo, por isso cola aqui na Vivi, tá? Então, você é uma expert e você só precisa dominar algumas habilidades. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a falar para as Nutris, eu tive um bom resultado no início, só que por eu ser muito assim ainda tudo centralizado em mim, né? Então eu fazia muitas coisas que eu não tinha equipe suficiente, eu não tinha braço suficiente para fazer tudo que eu tinha que fazer. E por isso, muitas vezes eu focava ali no operacional e eu deixava, né, de lado algumas coisas que são mais importantes do negócio, como por exemplo, estudar a audiência, que é uma coisa que eu falo muito para vocês aqui da questão do nicho persona. Ó, sempre vai ter vídeos aqui em cima, tá, Nutris, para complementar o que eu tô falando, mas vamos lá. Eu focava ali no operacional e eu não conseguia fazer pesquisas suficientes com a minha audiência. Eu fui lá, lancei a primeira turma, a segunda turma, a terceira, quarta, quinta turma, enfim. Eu tinha retorno do investimento que eu fazia, porque eu invisto em anúncios. Aliás, a maioria da minha audiência lá do meu Instagram e do Facebook me conheceram através de anúncios. Aqui no YouTube, como é um site de busca, as pessoas me encontram através das buscas ou vêm das outras redes sociais. Mas no Facebook e no Instagram, investi muito em anúncios, né? Pra atrair o público certo lá. Mas aí o que acontecia? Então, eu ia lá, lançava as minhas turmas, tinha nutricionistas inscritas, mas muito do que eu vendia era para cobrir os gastos, né, das campanhas que eu fazia, né, de uma mini equipe que eu tinha, de uma editora de vídeos, enfim, né, eu também já trabalhei com uma agência para pagar a agência e tudo mais. Mas aí, Nutris, o que aconteceu? Eu mantive a consistência. Não estava assim ainda o resultado que eu queria, mas eu mantive a consistência e sempre ali com turmas novas de nutricionistas, dando o meu melhor para que eles tivessem resultado. E foi assim 2020 inteiro, que vocês sabem que a gente entrou em pandemia, né? Foi em janeiro de 2020, foi minha primeira turma de Nutris. Depois em março entramos em pandemia, foi aquela loucura, porque meu maior faturamento vinha do presencial através dos meus grupos e esse meu negócio aí com Nutris eu estava conciliando, certo? Mas aí veio a pandemia e a gente se reinventou, continuei com os meus grupos de emagrecimento e tudo mais e mantive assim 2020 inteiro. 2021 também. Quando foi em outubro de 2021, a minha turma 10 do Método Nutricionista Memorável foi quando eu faturei aí os meus primeiros 100 mil reais, né? Num lançamento, que é o que a gente fala do 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, e até por isso que eu tenho essa plaquinha aqui, olha só. É uma plaquinha de reconhecimento de um curso que eu fiz, de um mentor que eu tenho, né? E 6 dígitos em 7 dias. Quando isso aconteceu, que foi agora em outubro do ano passado, foi, sem sombra de dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida. Por quê? Muitos de vocês conhecem minha história, né? Quando eu comecei na nutrição, eu sou repetitiva, mas é a minha história e eu honro a minha história. Então eu comecei na nutrição sem dinheiro nenhum, morando no kitnet alugado pela minha mãe, com a minha filhinha, que era um bebezinho de colo, tinha menos de 1 aninho, e o Gabriel tinha 6 anos. Inclusive, o Gabriel está fazendo 18 anos amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto. Amanhã, dia 16 de agosto, o Gabriel tá fazendo 18 aninhos. E eu passei muita necessidade com os meus filhos, né? Eu lembro que na época, isso eu nunca contei, eu tinha um namorado, eu arrumei um namorado que ele era veterinário e ele muitas vezes ele ia comprar as fraldas da minha filha, porque eu não tinha condições de pagar fraldas para minha filha, porque eu não fiquei com o pai da Gisele, né? Eu me separei do pai dela no 5º mês de gestação, mas, né, arrumei um namorado ali naquela época, eu tava no kitnet e ele me ajudou muito também naquela fase. Então imagina, eu chegar num faturamento aí de 100 mil reais, foi algo assim surreal, inimaginável para mim quando eu comecei na minha carreira como Nutri, né? E foi um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza. Naquele lançamento, só para vocês terem uma ideia, contando um pouquinho de bastidores, eu investi apenas R$10.250 em anúncios, né? Porque é claro, para ter um faturamento aí de 100 mil, você vai ter que fazer anúncios, né? E retornou para mim 120 mil reais, né? É claro que 120 mil reais é o valor bruto que eu tô falando para vocês. A gente tem várias taxas aí que a gente paga para as plataformas aí onde a gente vende, de impostos e tudo mais, mas foi um marco na minha
história. E por que eu tô contando isso então? Porque, Nutri, uma das coisas que eu cheguei nesse resultado, imagina, eu comecei em janeiro de 2020, passei por muito perrengue, entramos numa pandemia, eu sozinha aqui com os meus 2 filhos, eu tive vários motivos para desistir, para parar, para abandonar, porque foi muito trabalho no início, até porque eu não tinha a equipe que eu tenho hoje. Então eu tinha tudo para abandonar e focar no que dava certo, né? Por exemplo, eu sou muito boa em consultas, são mais de 10 anos atendendo no consultório. Eu poderia ter ficado só com as consultas, né? Mas não, eu vi que eu tinha uma habilidade, eu vi que eu tinha algo a mais e eu sabia que eu poderia expandir aqui a minha empresa, ajudando muito mais pessoas através das nutricionistas. Eu sabia que eu podia levar a minha mensagem para muito mais pessoas, e mesmo com todos os perrengues, que isso ninguém te conta, né? Mas eu tô sempre aqui compartilhando com vocês, eu não desisti. E qual que é o maior aprendizado que você tira dessa história que eu contei? E até para você se inspirar, para você que tá começando agora do zero. É a principal lição que eu tenho para dar para vocês. Consistência. Consistência. Passei por muita coisa, como vocês estão passando também, vocês passam. Tava aqui, todo mundo, né, no meio de uma pandemia, aquela loucura que foi, com 2 crianças, a vida da gente vira do ponta cabeça, mas eu mantive consistência no meu trabalho aqui na internet, fazendo o que tem que ser feito, né, que eu tô ensinando para vocês todos os dias aqui nos vídeos, o que tem que ser feito, e eu não desisti. Começando do zero, eu cheguei nos 100 mil de faturamento, aí em uma turma do Nutricionista Memorável. Foi só o começo, né? Porque aqui a gente tá quase completando 1 ano desse meu primeiro marco e a nossa empresa tá crescendo cada vez mais, tá bom? Então, consistência, Nutri, começa hoje. Em algum momento eu tive que começar, que foi ali no final de 2019, e hoje eu tô aqui falando para vocês que o melhor está por vir. E eu vou estar aqui do seu lado até esse dia, até o dia que você vai chorar, sério, chorar de gratidão e de felicidade por tudo o que você está construindo e o que você vai coletar, os frutos, né, do que você está construindo, que você vai coletar. Nós vamos comemorar juntos, tá bom? Aliás, comenta aqui uma meta de realização profissional que você quer conquistar. Vamos visualizar juntos, vamos afirmar juntos, porque olha só, eu falava pra mim e eu visualizava e eu afirmava todos os dias, nos momentos difíceis, inclusive quando nem eu acreditava que um dia eu iria conseguir, que eu iria faturar 100 mil reais até o dia do meu aniversário em 2021. Olha só, esse resultado que eu conquistei e eu compartilhei aqui com vocês foi exatamente no dia que eu comemorei o meu aniversário de 45 anos no ano passado. Então, visualizar e afirmar é o poder. Compartilha aqui comigo e vamos juntos criar essa corrente. E a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Até lá!